Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos falar sobre termoquímica, que é o ramo da química que estuda os processos de liberação ou absorção de energia térmica associados a reações químicas ou de mudanças de fase. Para isto, nós precisamos relembrar dois conceitos importantes, de temperatura e calor. A temperatura está relacionada ao grau de agitação das moléculas. É uma medida da energia cinética média das moléculas. E para isso nós usamos as escalas termométricas, enquanto o calor é a energia térmica em trânsito. Quando um corpo está fornecendo energia térmica a outro de menor temperatura e, por consequência, a temperatura dos dois corpos está variando até atingir uma temperatura de equilíbrio. Para determinar o calor envolvido em processos químicos ou físicos, nós usamos o calorímetro, que é um recipiente termicamente isolado, ou seja, ele não libera e nem absorve calor do meio. Esse recipiente ele tem uma câmara de reação onde contém uma cápsula contendo a amostra onde a reação acontece. E a partir dessa reação que absorve ou libera calor para o meio, nós conseguimos determinar o grau de agitação das moléculas dentro desse dispositivo a partir do uso de um termômetro. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. O Sistema Internacional de Unidades recomenda que utilizemos a unidade Joule nos processos que envolvam calor. Então, anota aí, 1 caloria é igual a 4,18 joules. Precisamos ainda fazer algumas observações que são muito importantes. Se liga nessa. Só existe transferência de calor quando existe diferença de temperatura. Então, o correto é dizer que o calor é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre dois sistemas ou mais. Quanto maior a massa, maior é o calor necessário para aquecer um corpo. O calor específico é a característica de cada material. Quanto maior o calor específico da substância, mais calor vai ser necessário para aquecê-la. E, como consequência, mais difícil ela vai perder calor. Quanto maior a diferença de temperatura, maior é a troca de calor no sistema. A quantidade de calor depende exatamente da massa, do calor específico e da variação de temperatura. O calor de reação é o nome dado à quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química. Então, diante de uma reação química ou de uma mudança de estado físico, podemos ter processos que absorvem ou liberam energia na forma de calor. São dois esses processos, o processo exotérmico e o processo endotérmico. O processo exotérmico, o calor é cedido pelo sistema para o ambiente, como, por exemplo, na combustão do metano. O metano interage com o oxigênio que está presente no ar e, numa combustão completa, forma CO2, água e ainda libera uma quantidade de 889,5 kJ de energia na forma de calor. Se representássemos isso num gráfico, observaríamos que os reagentes têm uma maior energia do que os produtos que foram formados. Por que isso acontece? Porque é uma reação que libera calor, libera energia. Então, os reagentes têm mais energia do que os produtos, têm uma energia maior que os produtos. Nos processos endotérmicos, o sistema absorve calor do ambiente, como, por exemplo, na transformação da água líquida em vapor de água. A água líquida absorve calor do meio, 44 kJ de energia, formando a água no estado vapor. Se nós representássemos isso num gráfico, nós teríamos que os reagentes têm uma energia menor do que a dos produtos. Então, os reagentes absorvem energia do meio para a formação dos produtos. Então, a partir
desses dados que nós discutimos, classifique os fenômenos representados na figura em processos endotérmicos ou exotérmicos. Beijo, gente. Até a próxima!